O vídeo a seguir foi desenvolvido pelos alunos e professores da disciplina de Ateliê de Projetos Integrados 3, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana, e tem como foco o patrimônio ferroviário de Santa Maria e os trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos ao longo do segundo semestre de 2020, sobre a temática de intervenção em pré-existências. A cidade de Santa Maria foi criada a partir de acampamentos de uma comissão demarcadora de limites entre terras de domínio espanhol e português, como determinadas pelo Tratado Preliminar de Instituições Recíprocas de 1777, que passavam pela região. Devido a discordâncias entre as partes espanholas e portuguesas, a comissão se dividiu e uma das partes montou os acampamentos onde hoje está localizada a Praça Saldanha Marinho. Em 1797, fundado extraoficialmente o que seria a cidade de Santa Maria. Foram levantados ranchos e galpões pelos oficiais que lá se estabeleceram. Indígenas acabaram sendo atraídos ao local por fatores econômicos e sociais, o que contribuiu ao assentamento. Após debate sobre a fundação de uma estrada de ferro que ligava a capital estadual Porto Alegre e a cidade de São Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos, a empresa de Porto Alegre New Hamburg Brazilian Railway assumiu o projeto, que foi inaugurado em 15 de abril de 1874, com aproximadamente 34 quilômetros de extensão e 8 estações ferroviárias. A primeira estação de Porto Alegre foi inaugurada no dia 15 de abril de 1874. O edifício foi demolido em 1898 e substituído para dar lugar à segunda estação, inaugurada no mesmo ano. Em 1º de janeiro de 1876, foi inaugurado o prolongamento até Novo Hamburgo. No ano de 1877, deu-se início à obra que pode ser considerada como a mais importante ferrovia ao longo da história do Rio Grande do Sul, a Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana, com o propósito de ligar o litoral à fronteira oeste da província, obra que só viria a ser completada em 1907. No dia 13 de outubro de 1884, inaugurou-se o trecho Cachoeira do Sul a Santa Maria. Em 1889, o governo imperial concedeu o privilégio para a construção e uso da ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo. A estrada deveria partir das margens do rio Itararé, na divisa entre São Paulo e Paraná, e chegar até o município de Santa Maria, tornando o município um importante nó da malha ferroviária. Em 1885, a cidade de Santa Maria possuía em torno de 8.000 habitantes. Após o sancionamento de uma resolução da Assembleia Geral pelo governo imperial, foi autorizada a construção de estradas de ferro que ligassem a capital às suas fronteiras. Foi então inaugurado o trecho Porto Alegre-Santa Maria, que deu início ao desenvolvimento ferroviário da região. Devido à posição geográfica da cidade, a partir de 1898, tornou-se um centro ferroviário de grande valor estratégico, que possibilitou o desenvolvimento econômico, cultural e regional posteriormente. O desenvolvimento do transporte ferroviário em Santa Maria extrapolou os limites da instituição e tornou-se um pilar para organizações sociais, como a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, fundada em 1913. O local tornou-se um grande centro comercial com importações vindas também da Europa e foi considerada, em seu auge, a maior cooperativa de consumo da América do Sul. Em 1925, houve um aumento da mancha ferroviária na cidade. Os armazéns próximos ao quilômetro zero já não possuíam capacidade de arcar com a demanda, faltando infraestrutura adequada no quesito de segurança. Foram então planejadas novas oficinas onde seriam realizados manutenção e reparo dos carros e vagões, deixando as oficinas centrais apenas para reparos na locomotiva. A cidade expandiu em razão da ferrovia, possuindo em 1946 em torno de 43.000 habitantes. Na época, a base formal da cidade já se apresentava como na atualidade, podendo notar-se pelo tecido urbano que se expandiu conforme a direção da ferrovia. Com a criação da Avenida Rio Branco e da Vila Belga, em conjunto com a rede hoteleira e demais atividades de apoio ao viajante, o tecido urbano se expande seguindo o traçado da linha Porto Alegre-Uruguaiana,
onde foram distribuídas outras atividades do parque ferroviário. Com a expansão da infraestrutura de apoio às atividades férreas, todo o parque ferroviário passou a abranger uma extensão longitudinal de aproximadamente 5 km dentro da cidade de Santa Maria. Assim, as instalações ferroviárias concentravam-se entre o quilômetro 3 da linha para Porto Alegre até o quilômetro 2 da linha para a fronteira, onde estavam situados os armazéns da aviação férrea do Rio Grande do Sul, conformando uma grande porção de área que ficou conhecida como Mancha Ferroviária. E na época que a gente trabalhava, que eu era ferroviário, eu cheguei de certa forma a trabalhar aí no quilômetro 2, porque a gente pegava o trenzinho que chamava, o PS, e era o nosso transporte que ia para o quilômetro 3. E era a média de 500 homens que pegavam o trenzinho para o quilômetro 3, então eram 7 vagões, e os 7 vagões iam lotados daqui do 2 até o 3, só de ferroviários. E aí tinha os vagões que vinham aqui trazer calcário, os próprios vagões que vinham pegar os carros blindados do exército, era pego aqui também, e depois fizeram um depósito, por último fizeram um depósito de calcário muito grande aqui, e depois tudo foi, com o tempo, foi terminando, né? E hoje em dia tá só os escombros, foi totalmente destruído, dá para se dizer que ficou os pavilhão aí que é só os escombros, não tem nada fixo praticamente nesses pavilhões, sim, só uma invasão de moradores de rua, e infelizmente a palavra que eu vou usar é pesada, mas de tudo que é do submundo tem ali. Na noite é impossível chegar perto. Na década de 50, a ferrovia passa a decair com a migração dos usuários de transporte coletivo para os ônibus intermunicipais, pelo conforto, rapidez e segurança que eles providenciavam. Através de leis municipais, a mancha ferroviária é tombada, tornando-se patrimônio cultural e histórico do município, seguido pelo tombamento da Vila Belga no ano seguinte. Posteriormente, o sítio ferroviário de Santa Maria é tombado por meio da portaria de número 30 da Secretaria de Estado da Cultura. Em 1999, o armazém do quilômetro 2, abandonado após a decadência da ferrovia, foi cedido em razão de uma ocupação para a Arceli, Associação de Reciclagem Seletivo de Lixo Esperança. Isso aqui era tudo aberto, de uma ponta à outra, né? Tudo aberto. Ah, era só um aqui. Era só um. Era um pavilhão depois só. que cada um que chegava, né? Claro. Então, o seu Valdir veio, fechou ali. Seu Farias fechou ali, que morava aí. Ali é outra. Ali é uma outra. moradia. Eles moram aí. Eles estão aí desde antes de mim. Sim. E aí eu fechei lá. A senhora fechou ali, Isso, ficou com a essa Unifra parte. lá. Sim, sim. Fechou e aí o resto ficou para Vila Brasil. Ah, e aí depois virou só, como é que é, pra escola de samba, né? Após uma parceria com a Universidade Franciscana, na época Centro Universitário Franciscano, foi realizado um projeto que modificava a parte interna do armazém, na parte ocupada pela Arceli, que foi executado em 2006. Foram divididos a copa e o ambiente de sala de aula e recreação infantil, e inserido um espaço destinado ao laboratório de informática. Com o objetivo de compreender melhor a região de estudo, localizado no bairro Divina Providência, em torno do armazém do quilômetro 2, foram desenvolvidos estudos em 3 escalas distintas. Na escala macro, realizou-se estudos da região em relação à cidade de Santa Maria, como vias importantes, linha de transporte público e a ligação entre os bairros. Na escala meso, foram realizados estudos de altura, equipamentos, uso do solo, áreas verdes e de microclima. Após os estudos, foram desenvolvidos pelos acadêmicos propostas nas 3 escalas: urbanística, paisagística e arquitetônica. Na escala urbanística, os projetos abrangeram as vias da região do entorno do armazém do quilômetro 2,
como a Borges de Medeiros e a Avenida Liberdade, e foram realizados em grupos de 4 alunos com propostas de melhorias na pavimentação, arborização, saneamento e mobilidade urbana. Na escala paisagística, foram desenvolvidos projetos em dupla, onde foram propostas intervenções no terreno ao redor da edificação do armazém, com a criação de novos acessos, vegetação e mobiliários urbanos para o local. Na escala arquitetônica, foram realizados 30 projetos de forma individual pelos alunos, com a temática de biblioteca municipal, no qual o programa abrangia também auditórios, cafeteria e espaços de oficina.